quinto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas, antes de começar, propriamente o quinto capítulo, eu gostaria de lembrar que hoje é dia de um dos maiores santos do século XX e, quem sabe, até um dos maiores santos da Igreja Católica de todos os tempos, que é o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, que morreu no dia 23 de setembro de 68. Então, hoje é dia dele, não sei se todo mundo estava sabendo. E a gente está falando do tratado, mas eu acho que a gente, nas aulas passadas, quase não falou de São Luís Maria de Montfort. Então, às vezes, a pessoa não sabe se ele viveu há 1000 anos, há 100 anos, 1500 anos. Né? Então, só para situar, São Maria Luís nasceu na França, viveu e morreu na França, viveu na França, ele era francês. Nasceu no ano de 1673 e morreu no ano de 1716. Ele foi ordenado em 1700, aos 27 anos, e teve uma vida como sacerdote. Aliás, a vida dele não foi muito longa, ele viveu 43 anos só, e teve como sacerdote apenas 16 anos de trabalho. Mas foi um trabalho bastante prolífico. Ele produziu muito, ele evangelizou muito, foi perseguido muito, tanto dentro da igreja, por causa de algumas incompreensões, mas principalmente fora, por hereges. Porque ele foi, a pedido amando, não sei, do Papa da época, ele foi incumbido de pregar contra o jansenismo, que era uma heresia que estava muito em voga naquela época, né, na virada do século XVII para o século XVIII. Outra heresia que estava muito em voga na época, que ele combateu, mas é uma heresia que queria separar a igreja. Não queria que houvesse um Papa só para todas as igrejas do mundo inteiro. Queria que cada país tivesse o seu Papa. Então isso representaria o fim da Igreja Católica, que já não haveria mais uma unidade. Eu não lembro o nome dessa heresia, mas ela consiste nisso. E também ele inspirou o Papa João Paulo II. Né? O lema do pontificado do Papa João Paulo II era Totus Tuus, se referindo a Maria, todo teu. Isso aí na esteira dos ensinamentos de São Luís Maria Grignon de Montfort. Aliás, São Luís era tão devoto de Nossa Senhora que o nome dele não era Luís Maria, ou Louis Marie em francês. Ele adotou o nome Maria, né, Marie, quando ele fez a crisma. O nome de batismo dele era Luís Grignon apenas. Aí, quando ele fez a crisma, ele incorporou ao nome dele o nome Maria. Aí ficou Luís Maria Grignon. Tamanha era a devoção dele por Maria, já desde pequenininho. Fez a crisma, né, por volta dos 15 anos, provavelmente. E de Montfort é por causa da cidade, não é nome dele. É assim como a gente fala São Francisco de Assis. Assis era São Francisco, era da cidade de Assis. No caso de São Luís Maria Grignon, ele era da cidade de Montfort, na França. Por isso, o de Montfort. Outra coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas lendo aqui o livro, não exatamente o capítulo 5, está no capítulo 1. Se examinarmos atentamente a vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. A gente tem aquela ideia de que o primeiro milagre a pedido de Maria
por intercessão de Maria, que Jesus fez foi a transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná. Mas não foi. O primeiro milagre dele está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Inclusive aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 43, fica muito claro que Maria é mãe de Deus. Um dos dogmas marianos, um dos 4 dogmas marianos, é que Maria é mãe de Deus. Diz aqui Santa Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor, ou seja, a mãe do meu Deus, venha me visitar? E ela falou isso inspirada pelo Espírito Santo, não foi da boca dela, não. Então, a gente vê que, na verdade, o primeiro milagre de Jesus, por intercessão de Maria, foi a santificação de São João no ventre de Santa Isabel. Esse foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. A questão lá do vinho, da água que se transformou em vinho, foi o primeiro milagre na ordem da natureza, na ordem da graça, ou seja, no plano espiritual. Então ali, tem até um vídeo da Thaís, que ela fala, né, no dia de São João Batista, que ele, ao contrário de Maria, ele foi concebido com o pecado original, mas com essa santificação feita por Jesus, por intercessão de Maria, ele nasceu sem o pecado original. Foi concebido com o pecado original, mas foi santificado no ventre. Ali, com essa santificação, foi apagado o pecado original de São João. Mas isso é só uma curiosidade. O capítulo 5 fala dos motivos que nos recomendam esta devoção. Que devoção? A devoção à Santíssima Virgem. São 8 motivos que São Luís Maria Grignon de Montfort nos apresenta. O primeiro motivo é: esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Foi Cristo quem primeiro se entregou totalmente a nós por amor. Assim, por uma questão de justiça e gratidão, nós devemos lhe dar tudo o que pudermos, sem nenhuma reserva, pois Ele se entregou a nós sem nenhuma reserva, de forma total. Sendo generosos para com Ele, experimentaremos mais ainda a sua liberalidade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Nós nos entregamos por essa devoção, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, nós nos entregamos totalmente a Maria, tudo. Desde as coisas mais importantes que nós fazemos até as coisas mais singelas. Ele diz aqui: as outras congregações, associações e confrarias erigidas em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que promovem grande bem ao cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva.
Mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, e todos os momentos da vida, de sorte que, ou despertados, ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações as mais importantes, como nas mais corriqueiras, pode-se sempre dizer, em verdade, que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e a Maria, em virtude da nossa oferta, a menos que o retratemos expressamente. Se a gente revogar a devoção que a gente fez, aí essa doação a Maria e, portanto, a Jesus já não valerá mais. O segundo motivo é que esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Por quê? Deus, sendo todo-poderoso, poderia mandar seu filho aqui já na pessoa de um homem, já adulto, né? Aparecer aqui assim, como um homem adulto. Mas, por uma questão de humildade, ele quis se fazer igual a nós e também ser gerado no ventre de uma mulher. E passar por todo aquele processo, né, que todo ser humano passa, né, infância, adolescência, etc. Então, assim como Cristo foi submisso e obediente à Virgem Maria, nós também devemos fazer o mesmo. Além disso, servindo-nos da mediação da Santíssima Virgem, reconhecemos que somos indignos e incapazes de, por nós mesmos, aproximar-nos da majestade infinita de nosso Senhor. De todas as virtudes, a que Deus mais ama é a humildade. Deus, como está lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Esta sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, esta sabedoria infinita aqui é Jesus Cristo, cheia de desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que se submetendo em todas as coisas à Santíssima Virgem, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. E diz aqui São Bernardo, como Cristo veio até nós, usando Maria como um caminho, como um canal, é justo que a gente devolva as nossas ações, os nossos méritos, nossas virtudes também, a Ele, também por Maria. Terceiro motivo, esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Maria, vendo que a pessoa se entrega totalmente a ela age com reciprocidade, ela também se entrega a essa pessoa totalmente. E ao contrário de nós, ela é pura. Então, ela, se entregando a nós totalmente, ela nos purifica. Né? Ela faz o devoto se consagra integralmente a ela, imergir, quer dizer, mergulhar no oceano de suas graças, reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe o apoio de seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o de seu amor, comunica-lhe suas virtudes, que são, principalmente, a humildade, a fé e a pureza. E outra, é muita pretensão nossa querer ir direto para Deus. Deus prefere que a gente use intermediários. E no caso aí, não há intermediário melhor que Maria. Né? Então, quando a gente vai oferecer algo a Jesus, passando por Maria, e tudo que a gente faz, por melhor que sejam as nossas boas obras, sempre tem ali um resquíciozinho de vaidade, de amor próprio, né, que é característico do ser humano. Mas aí quando a gente entrega para Maria, ela como é pura,
puras, virginais. Esse presente que a gente oferece para Cristo, se for direto, vai chegar lá conspurcado, sujo, por esses vícios que nós temos. Mas passando por Maria, ela purifica e entrega o presente para Cristo purificado. Ela as purifica, as nossas boas obras, de toda mancha de amor próprio e apego que se insinuam imperceptivelmente nas melhores ações humanas. A partir do momento em que elas estão em suas mãos puríssimas e fecundas, essas mesmas mãos que não foram jamais manchadas pelo pecado e que purificam tudo que tocam, tiram do presente que lhe fazemos tudo que pode torná-lo imperfeito. São Bernardo dizia aos que ele dirigia espiritualmente: quando quiserem oferecer qualquer coisa a Deus, tenham o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que vocês queiram correr o risco de ser rejeitados. Aqui São Luís Maria e nós vamos dar um exemplo. Imagine um camponês que a coisa assim melhor que ele pode oferecer para um rei é uma maçã. Se ele chegar para o rei e oferecer essa maçã, talvez ele nem seja recebido pelo rei. Agora, se ele chegar para a rainha e disser: olha, isso aqui eu quero oferecer para o rei, é o que eu tenho de melhor para oferecer para ele. Essa rainha pega essa maçã desse camponês, coloca num prato de ouro e ela vai entregar para o rei, é mais fácil o rei aceitar. Tanto pela forma como foi apresentada essa maçã no prato de ouro, como pela dignidade da pessoa que entregou, que é a própria rainha. Quarto motivo: esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. A maioria das pessoas não age pensando em atuar para a maior glória de Deus, ou por não saber qual é a maior glória de Deus, ou por não querer. Às vezes a pessoa sabe o que fazer para a maior glória de Deus, mas a pessoa não quer. Um inimigo de Deus, por exemplo, não vai querer. Então a gente querer oferecer nossas boas obras diretamente para Deus, para Cristo, sem passar por Maria, a gente corre o risco de fazer essas boas obras, mas sem ser para a maior glória de Deus. Agora, se você entrega totalmente todas suas obras de valor meritório, satisfatório e impetratório, como disse a Thaís na aula sobre o capítulo 4. Se você entrega para Maria, pode ter certeza de que ela vai fazer uso dessas boas obras para a maior glória de Deus, porque ela sabe, ninguém está mais ligado a Deus do que a Virgem Santíssima, e ela sabe qual é a vontade de Deus e faz tudo em consonância com a vontade de Deus. Assim, um perfeito servo dessa amável soberana, que a ela se consagrou inteiramente, pode dizer com segurança que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que a pessoa, o devoto, revogue expressamente a intenção de sua oferta. Quinto motivo: esta devoção conduz à união com o nosso Senhor. A meta de todo cristão deve ser o quê? Chegar a se unir da maneira mais perfeita possível a Jesus Cristo. E esta devoção à Santíssima Virgem é o caminho fácil, curto, perfeito e seguro para isso. Fácil por quê? É possível chegar a Cristo por outros caminhos, mas se você tentar fazer isso sem ser por Maria, você vai encontrar muito mais dificuldade. E você vai estar meio que
sozinho, lutando sozinho contra os inimigos da nossa alma, o mundo, a carne e o demônio. Por que esse caminho é mais fácil? Porque é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Na verdade, até há obstáculo, como ocorre a qualquer um que deseja entregar a Cristo, mas o auxílio da bondosa Mãe Celestial fará com que eles sejam superados com mais facilidade. A Santíssima Virgem adoça todas as cruzes. São Luís diz assim: para quem prefere outro caminho que não esse, por Maria. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa Mãe, Senhora, está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para iluminá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que, em verdade, esse caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel, em vista dos outros caminhos. Então ele é fácil comparado com os outros caminhos. Ele é o mais curto. Por quê? Os inimigos do homem, os inimigos da alma do homem, o mundo, a carne e o demônio, hão de querer impedi-lo de se unir a Cristo, mas, apoiado e guiado por Maria, o homem não cairá, não recuará e avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo. Afinal, Maria é o mesmo caminho que Jesus trilhou para vir até nós, em largos passos e em pouco tempo. São Luís Maria fala muito disso, toda hora ele fala. Eu acho que a ideia que ele mais repete: como Deus escolheu Maria para vir até nós, então, por uma questão até de lógica, o melhor é a gente, para ir até Ele, passar também por Maria, pelo mesmo caminho ou pelo mesmo canal. É o caminho mais perfeito, ou melhor, é o caminho perfeito. Como sabemos, Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E o Altíssimo, o inacessível, aquele que quis vir até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. Mesma ideia, está tratando aí. E através de Maria que nós devemos subir perfeitamente ao Altíssimo sem recear coisa alguma. É um caminho seguro. Por quê? Porque muitos já trilharam esse caminho. Essa devoção que ele propõe tem, na época em que ele escreveu, o livro foi escrito em 1712. Na época em que ele escreveu, já tinha em torno de 700 anos, pelo menos. Então, como faz 300 anos que ele escreveu o livro, então faz pelo menos 1000 anos que essa devoção é bastante difundida. Ademais, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial, é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos a seu Filho Jesus. Alguém pode objetar: mas por que não ir direto a Jesus sem passar por Maria? É aquela coisa, né? É voltar pelo mesmo, ir pelo mesmo canal que Deus escolheu para vir até nós. E como ela é cheia de graça, não há a menor possibilidade de que ela cometesse algum equívoco ao tentar nos levar para Cristo. Afinal, onde Maria está, não entra o espírito maligno. E um dos sinais infalíveis de que se está sendo conduzido pelo bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar com ela frequentemente. São Germano de Constantinopla dizia: como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo
E a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Então a devoção a Maria é um termômetro para medir o nível de fé da pessoa. Sexto motivo. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Essa liberdade interior é a liberdade dos filhos de Deus, que é aquela que São Paulo nos fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 21. Vou voltar um pouco, vou começar no versículo 18, para a gente se situar melhor. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. Quer dizer, o homem e a criação toda estão submetidos ao maligno. E a partir do momento em que a gente se entrega completamente a Jesus, sobretudo por intercessão da Virgem Santíssima, a gente adquire aquela liberdade própria dos filhos de Deus. Por esta devoção, nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nessa condição. E o bom mestre, como recompensa, tira da alma todo escrúpulo e temor servil que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, ele alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. Sétimo motivo. Nosso próximo oferece grandes bens desta devoção. Quando a gente se entrega totalmente a Maria, por esse método de São Luís, a gente a gente entrega tudo, todas as nossas boas ações, por mínimas que sejam, nossos pensamentos, tudo. E todas essas obras, tenham elas valor meritório, satisfatório ou impetratório, elas ficam com Maria. É como se Maria fosse um banco, né? E as nossas boas obras fossem dinheiro e a gente deixasse todo o dinheiro lá no banco. A diferença é que no banco a gente controla, né, como gastar o dinheiro. O exemplo talvez não tenha sido melhor. Mas a gente entrega a ela sem reserva e ela vai distribuir de acordo com o que for mais conforme a vontade de Deus. Por isso, o nosso próximo sai beneficiado dessa consagração à Virgem Santíssima. Ao praticar esta devoção, aceitamos que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações seja, até a hora da nossa morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Não é esse o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que se reconhece pela caridade? Sem falar que, quando as nossas boas obras, por maiores que elas sejam, ou menores que sejam, quando as nossas obras passam pelas mãos santas de Maria, elas têm um valor ampliado. Então, vai beneficiar mais gente, né? Então, as nossas obras purificadas por Maria se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores. Então, a eficácia das nossas boas obras vai ser aumentada. Esta devoção, o oitavo motivo, esta devoção é um meio admirável de perseverança. Perseverança no quê? Na fé, né? E na virtude. Como explicar que
a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável. De onde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, em vez de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, muitas vezes perdem um pouco de virtude e graças que tinham. Essa tragédia provém do fato de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, confia em si mesmo e crê ser capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por esta devoção confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos, tomamo-la por depositário universal de todos os bens da natureza e da graça, os bens materiais e espirituais. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, apesar do demônio, do mundo e da carne, que são os inimigos da alma, que envidam todos os esforços para arrebatá-los de nós. Então, as nossas boas obras e a nossa fé, sendo confiada a Maria, está mais segura. É muito mais fácil a gente não abandonar a fé, ser perseverante, nos entregando totalmente à Virgem Santíssima. Bom, esses são os 8 motivos, e agora eu queria, para encerrar, mostrar um vídeo que tem a ver com Nossa Senhora. Estava um dia quente, e depois do almoço eu pensei, vou descansar um pouco, tirar aquele cochilo. E quando eu comecei a cochilar, alguém bateu na porta. Pensei, puxa vida, mas bem agora, né? Não acordei assim muito bem-humorado. Mas falei, vou lá atender. Eram 2 senhoras evangélicas. A gente via logo pelo estilo, né? De se vestir, tal, de se posicionar, tal. E olharam para mim e disseram assim, o senhor é o padre aqui da comunidade? Falei, sim. Elas falaram, é o seguinte, nós somos evangélicas, mas a nossa mãe, que também é evangélica, está para morrer. E ela mandou chamar um padre. O senhor vai lá? Eu falei, se eu vou, mas só se for agora. Né? Perder uma oportunidade dessa, imagina, que bênção, né? E como eu não sabia o que me esperava, já fui preparado. Levei a Eucaristia, levei o óleo, fui bem preparado. E falei para elas, é longe? Elas disseram, não, acho que umas 6 ou 7 quadras daqui. Falei, então vamos caminhando, daí a gente já vai conversando, para mim conhecer a história, né? O que tinha acontecido. E elas falaram, olha, nós fomos católicas há muito tempo atrás, toda a nossa família, depois por causa de um desentendimento, nós mudamos de religião. Mas me trataram o tempo todo com muito respeito. Muito respeito, muito carinho. E elas falaram, e a nossa mãe também. Só que agora, de um tempo para cá, que ela tem ficado de cama, ela tem falado bastante desse tempo que ela foi católica. E hoje ela acordou falando que queria conversar com o padre. E por isso nós viemos chamar o senhor. Eu falei, tá bom. Cheguei lá na casa. Eu não lembro quantos filhos que eram, mas tinha bastante gente reunida na casa, acho que umas 15 pessoas pelo menos, entre netos e tal, né? E ela já era viúva, eles me contaram, e era câncer que ela tinha. E quando eu entrei no quarto onde ela estava, ela disse assim, eu mandei chamar o senhor padre, falou desse jeito, que para mandar para o céu tem que ser o padre, pastor não adianta. Foi as palavras dela. Aquilo me deu uma emoção tão grande que eu já comecei a chorar ali na hora de tanta emoção. Falei, meu Deus, que privilégio ouvir isso dessa mulher, ter sido escolhido para estar aqui nesse dia. Poderia ter chamado outra, mas eu fui escolhido para estar aqui nesse dia. Aquilo me deu uma emoção muito grande. Daí
ela disse: então, padre, eu quero me confessar, e se o senhor me der a comunhão também, eu quero morrer católica. Falei: sim. Eu pedi licença para a família. Ela fez uma linda confissão. Linda confissão. E depois, para fazer a unção, eu chamei os filhos, pedi para eles entrar no quarto junto, para me fazer a unção e explicar para eles o que significava. Fizemos a unção, expliquei para eles, dei a comunhão para ela. Ela recebeu com muita fé, com muita santidade, aquele momento. E eu convidei ela para rezar. No final, ela disse assim, antes ela falou sempre para mim: padre, eu estou tão feliz, porque agora eu sou católica de novo. Eu tinha tanta saudade de Nossa Senhora. Tanta saudade de Nossa Senhora. E eu disse para ela: vamos rezar então para Nossa Senhora. Rezamos a Ave Maria juntos, só nós dois. Os outros todos olhando, mas sempre com muito respeito. Rezamos a Salve Rainha, e ela não errou nenhuma palavra. Aquilo me chamou a atenção. Como que alguém que deixou de ser católico faz tanto tempo rezou a Salve Rainha sem errar nada? Foi muito bonito aquele momento. Depois conversei com eles, com a família. Quando eu estava para ir embora, ela disse assim: padre, canta para mim aquela música que fala que Nossa Senhora vai levar a gente para o céu. Pensei: meu Deus, essa mulher está pegando pesado comigo agora. Era aquela Com Minha Mãe Estarei. Daí eu comecei a cantar: com minha mãe estarei. Quando chegava no refrão, ela com o lencinho na cabeça, ela erguia as mãos assim e dizia: no céu, no céu. Ela já estava vendo o céu já. Já estava vendo, já estava sentindo. Ela tinha feito um pedido para Nossa Senhora, com certeza, que era assim que ela queria partir, nas mãos de Nossa Senhora. E depois ela disse assim, quando eu estava me despedindo: padre, quando eu morrer, o senhor vai fazer a oração? Eu falei: vou. E ela falou para os filhos: olha, quando eu morrer, então é para chamar o padre. Não é para chamar mais ninguém. Só o padre vai falar. E a ordem dela, olha só, que firmeza, né? Que pessoa determinada, decidida como ela queria que tinha que ser. Passado 2 ou 3 dias, não lembro ao certo, ligaram aqui na casa. Eu já tinha deixado meu telefone. A nossa mãe faleceu, o senhor pode ir lá fazer encomendação? Claro, sim. Perguntei: qual é o horário que vai ter mais gente? À noite. Falei: então nessa hora que eu vou lá. Vamos combinar para as 8 da noite. Tá? Eu sei que eu convidei umas senhoras bem rezadeiras aqui do santuário para ir comigo. Falei: hoje nós vamos fazer a encomendação mais bonita que nós já vimos. E fomos lá com todo amor e carinho. Rezamos, toda a família com muito respeito, reforço, com muito respeito. Em nenhum momento eles fizeram pouco caso, nos trataram muito bem. Ninguém falou nada, só eu e elas rezavam, mas eles todos acompanhando com muito respeito. Fizemos a oração, colocamos o terço na mão dela, contei o que ela tinha me falado da fé, da saudade de Nossa Senhora que ela tinha, tá? Como testemunho naquele momento. E viemos para casa tão felizes, e a gente comentava um com o outro no carro, que a gente não estava se aguentando de tanta felicidade, de tanta alegria. É como a oração do Magnífica de Maria: a minha alma engrandece o Senhor. É alegria demais para guardar dentro do peito. Tem que extravasar, tem que pôr para fora, é muita alegria. Então louvado seja Deus por ter me escolhido naquele dia, por esta oportunidade. Agradeço a Nossa Senhora por ter vivido essa experiência tão bonita, tão marcante. E que Nossa Senhora nos ajude sempre a nos mantermos pertinho dela, porque quanto mais perto de Nossa Senhora nós estivermos, mais firmes no caminho de Jesus nós vamos nos manter. E olha que não faltam oportunidades
para pegarmos caminhos errados. Mas quanto mais perto de Maria, que nos leva ao Pai, que nos leva com amor ao seu Filho Jesus, nós vamos ser firmes e perseverantes. Que assim seja. Salve Maria. Testemunho bonito, né? Nada como morrer católico nos braços de Maria. Bom, e é isso aí.